Olá, tudo bem? Luciana Cristina, gestora e idealizadora do projeto Mulheres à Luz da Bíblia. E mais uma vez eu estou aqui, mais uma semana, para a gente estar falando um pouquinho de algo que Deus falou no meu coração essa semana, sobre a palavra dele. E essa semana, Deus, ele vamos dizer, me impulsionou a reagir. E aí é sobre esse tema que eu quero falar com você hoje. Como você tem reagido? Como você tem reagido aos desafios diários? Às vezes eu pareço uma pequena Davi. Eu me sinto assim, às vezes, como uma pequena Davi. Todos os dias, leões e ursos para enfrentar, para defender algo. Como você tem defendido? Como você tem se defendido? Porque todos os dias, eu não sei você, mas nós, principalmente mulheres, eu sei que tem homens que também me escutam nesses vídeos, mas nós, mulheres, somos muito movidas pelas nossas emoções. Se a gente deixar, a gente se entrega às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E isso também é uma luta diária nossa. O homem ele é mais contido, ele pode estar passando por problemas, por dificuldades, mas o homem ele tenta manter aquela serenidade de que está tudo bem, porque o homem não pode ser fraco, o homem não pode chorar, né? Infelizmente, muitos homens carregam isso dentro de si, né? Eu digo assim, essa característica, né, que aprenderam às vezes com os próprios pais de serem, não pode ter medo, não pode chorar, não pode fraquejar, não pode mostrar que está fraco, né, que está com dificuldade, tem que mostrar sempre aquela posição de que está tudo sob controle. Não, nós mulheres não somos assim. Nós nos rasgamos, nos jogamos no chão, nós choramos aos pés de Jesus. Eu sou uma que cai logo de joelho no chão. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, pelo amor de Deus, chega aqui, vem cá, vamos conversar. Eu não sei você, mas não é desespero, mas é dependência. Não sei se você vai me entender o que eu estou querendo dizer. Não é desespero, é dependência, sabe? Porque assim, eu sei que não é na minha força, não é na nossa força, é na força do Senhor que a gente vence nossas guerras. É na força do Senhor que a gente vence nossas lutas. Não é na força do nosso intelecto, não é na força da nossa capacidade, não é na força da nossa expertise, não, nada disso, é na força do poder do Senhor. É Ele que todos os dias nos levanta, é Ele que todos os dias, sabe, que nos coloca de pé. Tem dia que eu abro meu olho, o despertador toca e eu falo, hoje não. Hoje eu não vou, hoje eu não quero. A vantagem que a gente tem é se enfiar em cavernas, não é mesmo? Se enfiar em cavernas. Inclusive, essa semana eu escutei uma palavra maravilhosa sobre cavernas. Teve 2 homens na Bíblia que se esconderam em cavernas, né? Um foi Davi e o outro foi Elias. Só que há uma diferença entre Davi e Elias, né? Os motivos, as motivações que os fizeram se esconder em cavernas. E essa pregação dizia que Davi se escondeu porque era um momento de recuar. Era o momento dele se esconder, era o momento dele se resguardar. Deus mandou que ele se escondesse. E Elias não. Elias se escondeu por orgulho, sabe? Elias se escondeu porque ele falou assim, Deus, o Senhor não fez. Deus, o Senhor não vai me acudir. Deus, olha para mim. Deus, olha o que eu fiz. E agora, o que eu faço, né? Elias estava com medo. Elias estava motivado pelas suas emoções. E muitas das vezes nós estamos assim, com medo. São tantos os desafios que nós temos que enfrentar todos os dias. Acordar, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, vida financeira, saúde, casamento, família, amigos. Nossa, são tantas coisas que nós temos que gerenciar todos os dias. Mas eu costumo, assim, acreditar, sabe, de todo o meu coração, que eu não gerencio tudo isso sozinha. Porque se fosse só eu sozinha, com certeza eu não conseguiria, já tinha sucumbido há muito tempo. Eu tenho, assim, uma absoluta certeza que por trás, sabe, de toda essa administração que parece que sou eu, na verdade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma vez eu estava na minha antiga igreja e eu olhei aquela igreja enorme com muitos membros, muitos departamentos, e eu olhei para o meu pastor e falei assim, meu Deus, como ele consegue gerenciar tudo isso? E ali o Espírito Santo falou no meu coração, quem disse que ele está sozinho?
por trás dele tem uma administração invisível. Por trás de mim, de você, tem uma administração invisível. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que muitas das vezes a gente chega num final de semana, numa sexta-feira, depois de uma semana muito cansativa, de muito trabalho, de muitos desafios, e nós olhamos assim para os decorrer dos dias e pensamos, nossa, como eu consegui tudo isso? Mas aí eu já estou fugindo um pouco da palavra que eu queria falar ao coração de vocês. E como vocês têm reagido. E aí Deus me fez lembrar de uma mulher que ela teve uma reação. Apesar dela estar assim, como eu vou te explicar, ela estava assim, se entregando. Não é se entregando a palavra, ela estava assim, não havia mais recursos para ela, não havia mais perspectiva para ela, não havia mais possibilidades, não havia mais solução para ela. Mas ela tem uma reação. E eu quero ler com você essa palavra. Essa palavra se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versos 42. Não, a partir do versos 40. A partir do verso 43, na verdade, que diz assim, ó: certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou sua borda de capa dele. E logo a hemorragia dela se estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que te rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Jesus sentiu que havia um toque diferente ali. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por qual havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. A cura da mulher do fluxo de sangue, ou a mulher enferma, né? Cada versão diz de uma forma. A minha versão diz mulher enferma, mas ela é muito conhecida como mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, né? Vou dizer assim, palavras claras, ela menstruava há 12 anos. Uma mulher que menstrua 5 a 7 dias, 3 dias, já é um caos. Imagina você 12 anos com um fluxo de sangue, fraca, debilitada, né, na sua saúde física, devia ter uma anemia profunda, debilitada, totalmente debilitada. E assim, debilitada também nas suas emoções, debilitada na sua fé, debilitada nas suas perspectivas de vida, né? Porque eu imagino que assim que ela começou a se tornar uma mocinha, né? A ter o seu primeiro fluxo de sangue, ali ela já não parou mais, talvez ali mesmo ela já não parou mais. E naquela época a mulher, ela tinha que ser separada. Quando ela entrava nesse período, ela tinha que ser separada da sua família, né, da sociedade, porque era considerada imunda, ela tinha que ter essa separação. Então, imagina 12 anos longe de família, longe de amigos, não podendo viver uma vida normal. E ela estava ali no momento de falta de tudo. Falta de perspectiva, falta de fé, de esperança. Acabou para mim, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais salvação, não tenho mais solução para o meu problema. Já tentei de tudo. A palavra diz que gastando ela, em outras versões vai dizer que gastando ela todos os seus recursos com remédios, com médicos, né, não sabendo mais o que fazer, ela ouve dizer que Jesus ia passar por ali. Então, ao ouvir dizer que Jesus estava passando por ali, ela viu ali uma perspectiva, uma luz no fim do túnel. E ela se levanta. Ela consegue forças, não sei de onde, e ela reage. Ela tem uma reação. Eu vou até ele. E se eu conseguir chegar até ele, eu só preciso tocar nas orlas dele. Eu preciso só chegar próximo dele. Eu só preciso tocar nele, porque eu sei que eu serei curada. E aí essa semana eu fui impulsionada, eu fui, sabe, assim,
Reage, Luciana, reage. E aí eu te pergunto, você tem reagido? Como tem estado os seus dias? Será que você tem estado apático diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades? As coisas não têm dado tão certo como você imaginava? As dificuldades têm batido na porta, os impedimentos, as barreiras, e você tem... Que tipo de reação você tem tido? Você tem se levantado e buscado soluções? Mas, Luciana, eu já tentei de tudo e não consegui. Muitos homens importantes, que eu falei isso durante essa semana em uma live que eu fiz, muitos homens importantes, nomes da história, inventores maravilhosos, conseguiram respostas depois de muitas tentativas. Talvez você já tentou muitas vezes, você já reagiu muitas vezes e não obteve a resposta que você queria, mas talvez seja aquela última oração, seja aquela última reação, aquele último clamor, sabe? Aquele último se derramar diante do Senhor, que seja a resposta que você está esperando, que vai fazer mover a mão de Deus a seu favor, que vai fazer com que as coisas se abram diante de ti, que o mar vermelho se abra diante de ti. Aleluia, glória a Deus. E aí essa semana eu me vi impulsionada, sabe, de madrugada, sem forças, cansada, debilitada, porque eu não estava me sentindo muito bem. E eu comecei a orar, e eu comecei a orar fraquinha, falando baixinho com Deus, e eu ali, sabe, Deus... Eu fui falando, e quando eu vi, eu estava clamando, quando eu vi, eu estava gritando, quando eu vi, eu estava fazendo, sabe, eu estava falando coisas que não eram de mim, era o Espírito Santo que já estava ali falando através de mim. E quando eu terminei aquela oração, eu já não era mais a mesma. O meu estado físico, o meu estado emocional já não era mais o mesmo. Aquela reação de enfrentar aquela apatia, aquele cansaço, aquela debilidade que eu estava passando, fez com que a mão de Deus se movesse a meu favor. Essa mulher, ela se levantou, apesar de toda a sua debilidade, apesar de toda a sua fraqueza física, espiritual, emocional, de tudo aquilo que ela havia vivido nos últimos 12 anos. 12 anos. Eu só passei por um probleminha durante uma semana. E ela se levantou. E ela reagiu. Tomou uma decisão. E você? Como tem reagido diante das suas dificuldades? Quando o urso vem, o que você tem feito? Corrido? Se escondido? Deixado que peguem as suas ovelhas? Deixado que destrua aquilo que é seu? Quando o leão vem, o que você tem feito? Corrido? Ficado com medo? Se escondido? Ou você tem reagido? Ou você tem enfrentado? Uma vez uma professora minha, nunca mais esqueço disso, eu queria tanto que um dia eu encontrasse novamente essa mulher. Eu a conhecia como Zezé, ela é minha professora de escolinha, eu era criança e ela era minha professora de escolinha. E eu chorei uma vez com ela, reclamei com ela que tinha uma garota na escola que me perseguia, que me assustava. E ela me deu um conselho: se você der o primeiro passo, se você falar primeiro, se você reagir primeiro, ela vai se assustar com você. Ela vai ver que ela não pode fazer com você o que ela quer. Ela vai sentir posicionamento da sua parte. E daquele dia em diante, eu nunca mais abaixei a minha cabeça. Eu nunca mais tive medo de enfrentar as minhas dificuldades. É bem verdade que por um momento, a gente se entrega às vezes. Mas a gente logo se lembra de quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, reaja. Hoje eu te convido a se levantar. Seja qual for a dificuldade, o problema, o que você estiver enfrentando, reaja. Comece a falar baixinho. De repente aquela mulher saiu dali de onde ela estava se arrastando. E foi se arrastando, nossa, até ela conseguir romper toda aquela multidão e chegar e tocar em Jesus. Realmente era o último suspiro de vida dela. Realmente era a última tentativa dela. E assim, às vezes, você precisa começar. Começa falando aí baixinho: Senhor, olha para mim.
Olha a minha situação. Se atente para mim. Se atente para a minha dificuldade, para a minha dor. Olha para mim. E aí você começa. Pouco a pouco você vai sentir algo. Pouco a pouco você vai sentir algo. E quando você vê, você vai estar de pé, clamando. Eu me lembrei de, acho que é 2 Crônicas, que vai dizer assim, põe-te de pé, deixa eu procurar aqui rapidamente. 2 Crônicas, se não me engano, 20. O computador é bom por causa disso. 2 Crônicas 20, 17, se não me engano. Um rei que estava passando por uma grande dificuldade. O Senhor vai falar assim para ele: olha, nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tema, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Tem uma outra versão que eu gosto mais. Deixa eu ver se eu acho. A internet está um pouquinho lenta e esse vídeo vai acabar ficando muito grande. Nova versão internacional. Deixa eu ver se essa é a versão. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Sabe o que eu lembrei agora também? Josué 1. Olha o que Josué 1 diz. Josué está prostrado. Moisés tinha acabado de morrer. E olha o que o Senhor diz para Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Mas não é essa versão que eu me lembrei. Eu me lembrei de uma outra versão. É porque agora nós temos várias versões, né, atualizadas. Aqui, ó, essa versão, Josué 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa-te esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. E aqui eu termino, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Levanta-te agora, põe-te de pé, não tenha medo. Comece a reagir, a enfrentar, seja o que for que esteja afligindo a sua vida. Amém? Um beijo, fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Até a próxima.